O CBN Talks. E o CBN Talks fala sobre inteligência artificial. Estamos recebendo aqui Rodrigo Ramalho, que é diretor de tecnologia do Grupo TecnoSpeed. Oi, Rodrigo, tudo Oi, bem? tudo bem? Boa tarde. E também o Oswaldo Silva, que é gerente de experiência do cliente da TecnoSpeed. Oi, tudo bem? Isso mesmo, boa tarde. Boa tarde. Bom, para começar então, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente sobre a IA como ferramenta de trabalho. Vocês utilizam aqui no Grupo TecnoSpeed a inteligência artificial? Utilizamos. Esse ano foi um ano de grandes mudanças aqui, né, no mundo, de forma geral, com relação à IA, um ano de muita popularização da IA, né? A nossa história com IA na TecnoSpeed, ela vai lá de 2013, 2014, quando nós fomos aprender, né, o que nós poderíamos utilizar de IA no nosso dia a dia. E aí nós vamos aprender como construir modelos computacionais de inteligência artificial, e é um negócio muito complexo, custoso. Então fizemos um treinamento, foi quase um ano de treinamento com uma equipe, nossa, lá para montar um modelo simples. E depois montamos uma equipe de ciência de dados com cientistas para trabalhar nessa parte, e não deu muito certo, né? A gente tentou e viu, o investimento é muito alto para fazer algo que talvez não desse o resultado que a gente esperava. E esse projeto ele foi aos poucos sendo abandonado naquela época, né? E o que mudou de lá para cá é que houve uma popularização desses modelos, né? A construção desses modelos ficou mais simplificada, de certa forma, mas principalmente o uso de modelos já prontos, como o ChatGPT é um modelo de IA pronto, né? Então, esse ano, no último ano, né, com o avanço, né, e a popularização da IA, nós tivemos a possibilidade de fazer o que a gente queria fazer lá atrás, em 2014, mas de forma muito mais simplificada e com muito menos custo, tanto em custo financeiro de contratar o uso dessas ferramentas, quanto em custo de pessoas, né? Até da expertise que a gente precisa desenvolver dentro da TecnoSpeed, quanto da quantidade de pessoas. Então, hoje, né, nós como empresa de tecnologia, o nosso quadro funcional consegue usar as ferramentas de IA. E lá atrás a gente tinha que desenvolver ainda todo um conhecimento específico disso, que hoje já vem semi-pronto para a gente poder encaixar no nosso contexto. Então, é isso que mudou na TecnoSpeed nos últimos anos e principalmente agora no ano de 2023. Então, nós criamos um projeto chamado Iniciativas de IA, e esse projeto ele começou no início desse ano e ele vai se desenrolando até o ano que vem para a gente automatizar áreas da empresa usando IA. E já são muitas iniciativas de IA dentro da empresa? Eu não consigo nem mensurar quantas. Assim, Sério? são Tantas muitas assim? ideias, a gente ainda não conseguiu colocar todas em execução, mas nós já temos, por exemplo, iniciativas em redução de atendimento ao cliente e identificação de análise e identificação de sentimento de uma conversa de um atendente nosso com um cliente, identifica se é uma conversa positiva ou negativa. Nós temos projetos voltados a geração e análise de código dos nossos programadores, temos projeto de revisão de código, temos projetos de escrita de artigo. Então, assim, cada área, quando a gente olha, vamos olhar lá para o RH, tem projeto de IA lá. Vamos olhar para o setor de experiência do cliente, tem projeto de IA. Vamos olhar para o desenvolvimento de software, tem IA. Vamos olhar para o administrativo, tem IA. Então, está disseminado na empresa. Agora, falta a gente conseguir executar todas as ideias que estão na mesa nesse momento. Um ponto relevante é que, assim como o Ramalho falou, as ideias vão fluindo e a colaboração das equipes, a gente vai tendo vários pontos que a gente pode usar IA. Mas é sempre legal e importante, justamente para não cair em uma gama muito ampla e você não saber exatamente onde investir energia, que as empresas, né, e nós também, que a gente identifique aonde a gente tem dificuldade e o que é uma necessidade de desenvolvimento dentro da nossa realidade, para aí utilizar a IA como apoio para a gente resolver essa questão, resolver esse problema, e não pegar a IA para depois tentar encaixar ela em algum contexto que às vezes não é alguma coisa que vai trazer tanto retorno para nós, para a equipe, para os nossos clientes. Então, primeiro identifica a necessidade e depois cria uma iniciativa. Isso, depois a gente identifica como que a IA pode apoiar a gente a resolver esse desafio que a gente já tem hoje. Exato. O desafio já existe, né? Só que hoje ele é executado por pessoas. Então, como que a gente otimiza isso, né? Usando IA? Às vezes não vai resolver o problema por um todo,
mas se eu resolver uma parte do problema, eu já tenho resultado. Um exemplo é, usamos IA para analisar 1.000 atendimentos do nosso setor financeiro. É quando um cliente entra para pedir alguma atualização, pedir um boleto, alguma coisa assim. Desses 1.000 atendimentos, nós temos cerca de quase 1.000 por mês, acho que 800 a 1.000 por mês. Então pegamos um escopo aí de um mês de atendimento do financeiro. A IA identificou que 30% desses atendimentos, ela fez uma classificação de todos eles, e 30% são relacionados a boleto. Cliente que vai lá e pede boleto, tem dúvida com relação a boleto. E com isso, nós conseguimos produzir uma IA que atenda a esse tipo de dúvida específica com relação a boleto e reduza o impacto de 30% dos atendimentos no financeiro. Então, a gente está falando de 300 atendimentos por mês que têm o potencial de serem reduzidos. Porque vão ser atendidos só pela IA. Só pela IA. Não vai precisar de funcionário ocupado porque naquele tempo. Porque é um trabalho repetitivo. O cliente entra, é atendido por um ser humano, mas o ser humano só tem que gerar um link para devolver para ele. Então, uma IA pode fazer isso. Sem perder aquela proximidade entre cliente e empresa? Isso depende do contexto. Quando o cliente quer agilidade, às vezes ser atendido por uma IA é mais ágil do que ser atendido por um ser humano. Tá. Se ele não tiver que esperar na fila do atendimento e conseguir resolver o problema dele mais rápido, a experiência que ele vai ter é melhor do que se tiver um ser humano por trás. O próprio horário comercial é limitante. Exato, o horário comercial é limitante. Então, ele pode ser atendido 24/7 nesse modelo, a qualquer momento. Então, para esse contexto específico. Agora, eu preciso fazer de mais alguma coisa? Ele pode, através dessa mesma ferramenta, pedir para falar com um ser humano. E aí ele também ser atendido por um ser humano num segundo momento, ou ser direcionado para o local correto dele ser atendido por um ser humano. Oswaldo, você tem percebido a reação aí dos clientes em relação a esse novo momento? É comum a gente ouvir solicitações deles de como a TecnoSpeed vai se adaptar, o que ela vai entregar para nós em inteligência dentro do produto. A gente não percebe, assim como você comentou, o anseio no cliente de ser atendido propriamente por uma IA, mas ele espera ser beneficiado pelo que ela pode trazer. Então, nos produtos e serviços que ele adquire. Isso, exatamente. Então, por exemplo, um dos grandes produtos da TecnoSpeed, ele está relacionado à área fiscal. Então, lá no imaginário do cliente, ele vê a tecnologia disponível e vê o produto disponível, ele faz o 1 mais 1 e dá 2, e por que não a gente tenta utilizar uma inteligência artificial aqui, às vezes para me alertar sobre uma informação que está equivocada, ou sobre algo que pode ser melhor descrito. Então, eles têm esse anseio nesse sentido, né? Eles se manifestam tentando entender como que a IA vai beneficiar eles na utilização dos produtos. Então, são duas situações, né? O uso da inteligência artificial internamente na empresa para agilizar os processos, para facilitar o dia a dia de vocês, e o uso da tecnologia artificial nos próprios serviços que vocês oferecem. Exato. E o nosso direcionamento é que não faz sentido eu levar um projeto de IA direto para o meu cliente se eu não uso dentro de casa para alguma coisa. Então, a ideia é, inicialmente, nós rodarmos projetos dentro da TecnoSpeed e identificarmos dentro desses projetos o que poderia, talvez com poucas modificações, se tornar um produto novo ou ser acoplado a um produto já existente para melhorar a experiência do cliente. Mas sempre com essa prova de dentro de casa, né? Porque nós somos uma empresa de desenvolvedores de software, nós desenvolvemos software, e o nosso cliente também desenvolve software. Então, temos problemas parecidos que podem ser resolvidos com IA, e isso pode se tornar um benefício para o nosso cliente também, mas uma vez que esteja validado dentro de casa, né? E é o que vocês estão fazendo, né? Validando. Agora, e o futuro da inteligência artificial, na opinião de vocês? A gente até participou de uma palestra juntos, né, Ramalho, recentemente, falando sobre o tema, e uma pesquisa que a gente encontrou, de uma organização famosa a nível mundial, ela traz que 85% das empresas julgam, ou têm a IA, ou projetos com IA, como algo prioritário para ser feito em até 4 anos. Então, se você imaginar que hoje poucas pessoas de fato conseguem colocar isso de uma maneira produtiva,
e que em 4 anos isso vai estar difundido, é algo que vai sair de um diferencial competitivo para ser um requisito de qualidade. Então, tem que ser algo já pensado de imediato, né, por parte das empresas. Para ontem, né? Exato. É difícil falar o que esperar do futuro com relação a essas tecnologias. O que é mais claro falar é que o presente ainda é muito embrionário perto do que pode acontecer. Então, uma tecnologia como o ChatGPT, que já é espantosa por si só, ela ainda está nos estágios iniciais. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Então, daqui a 10, 20 anos, isso vai estar muito mais disseminado e muito mais inteligente e capaz de executar coisas que hoje a gente nem imagina. Então, esse é o ponto. E o que muda, o que eu acho que é mais importante é como que isso afeta o mercado, como que isso afeta as carreiras, as nossas carreiras, né? É uma frase que eu gosto de usar, é que os gerentes do futuro, eles não serão substituídos por IA, mas serão substituídos por gerentes que saibam usar IA. Uhum. Então, todo mundo tem que aprender. Pois é. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês no CBN Talks. Até uma próxima oportunidade. Legal, eu que agradeço. Obrigado. O CBN Talks conversou com o Rodrigo Ramalho, diretor de tecnologia do Grupo TecnoSpeed, e também com Oswaldo Silva, gerente de experiência do cliente da TecnoSpeed.